Pessoal, como é que eu trato, como é que eu mudo, como é que eu altero, como é que eu ressignifico alguma coisa na minha vida, se eu nem tenho consciência disso, entende? Então, assim, eu preciso estar consciente. Tem gente que o título da aula é o uso da inteligência emocional nas feridas emocionais. Tem pessoas que não sabem o que é inteligência emocional, não sabem nem que tem. E tem pessoas que não sabem o que é ferida emocional. Eu falo assim, Fernanda, essa aula é para mim, porque eu não tenho nenhuma ferida emocional. Ué, peraí. Já foi traído alguma vez? Traído no sentido de uma quebra de confiança. Alguém que tinha um compromisso, um comprometimento com você e quebrou com a palavra. Isso é traição, gente. Né? Você já sofreu alguma injustiça na vida? De alguma maneira você já foi humilhado, diminuído, rebaixado? Sabe? Você foi rejeitado por alguém? Rejeitado dentro de uma situação? Você já sofreu alguma injustiça na sua vida? Tudo isso é ferida emocional. Então, às vezes, a gente fala que não conecta com o assunto porque a gente não tem o quê? Conhecimento do assunto. E o que eu quero é que vocês tenham conhecimento do assunto, sabe? Eu quero que vocês possam tratar o que vocês quiserem tratar na vida de vocês a partir do momento que vocês identifiquem, olha, isso aqui é uma dor, né? Isso aqui é um processo, isso aqui é uma coisa que eu tenho que resolver, é algo que eu empurrei aí, ó, para debaixo do tapete durante anos, sabe? Eu não prestei atenção nisso, por N motivos, por falta de tempo, falta de foco, falta de vontade, porque, né, você lidar com alguns processos é muito doloroso, eu sei disso. Gente, das 5 feridas emocionais, eu já sofri as 5. Eu já fui traída, eu já fui abandonada, já fui rejeitada, já fui humilhada, já fui injustiçada. Claro que cada ferida num grau diferente, né? Eu sofri muito pouca injustiça na minha vida, mas eu já fui injustiçada, entende? Então, assim, dependendo do grau da ferida, a gente vai ter um dano maior ou um dano menor. Mas são coisas que vão marcando. E tudo isso vai gerar na gente o quê? Um comportamento. Eu amo essa expressão. Um comportamento emocional. Quando eu não trato das minhas emoções, né? Quando eu não olho para isso, quando eu não presto atenção nisso, pode ser que com o tempo isso vá aumentando. Isso vai me limitar de alguma forma. Como, Fernanda, que isso pode me limitar? Por exemplo, através do surgimento de alguma doença. Por exemplo, uma depressão. Depressão, gente, é só uma das doenças que podem surgir através das emoções quando não olhadas, quando não compreendidas, quando não tratadas. Sabe quando a gente resolve colocar tudo para debaixo do tapete? Então, eu sei porque eu fiz isso muitos anos da minha vida, eu não teria adoecido emocionalmente falando se eu tivesse resolvido coisas que eu preferi ir deixando num cantinho, sabe? E aí chega um momento que você tá como? Cheio. Você não consegue nem respirar, você não consegue nem se mexer. Dependendo de como essa emoção reverbera no teu corpo, você paralisa, você trava, né? Vem aí as fibromialgias da vida, vem as doenças psicossomáticas, ninguém sabe como começou, mas dentro da medicina chinesa a gente sabe exatamente que é um comprometimento emocional e energético daquele corpo, daquele órgão, né? E aí quando você vê, você tá com um problema real, um problema de verdade, talvez uma doença que esteja te impedindo, quem sabe até de trabalhar, ou quem sabe até de cuidar dos teus filhos, né? Quem sabe até de estar ali no teu casamento ou ajudando os teus pais, enfim. Quando você vê, virou um caos emocional, sabe? Porque a gente não prestou atenção em coisas que eram extremamente importantes lá atrás, né? Mas assim, não é culpa de ninguém não, tá, gente? Dentro da nossa sociedade, a gente é muito estimulado o quê? A trabalhar, né, a evoluir, a progredir, a crescer na vida. Um outro lado aí que a gente normalmente desenvolve é o lado espiritual, normalmente através de alguma religião, seja ela qual for. Qualquer religião desenvolve aí a tua espiritualidade, ok? Só que o lado emocional, como eu já falei, fica muito de lado, né? Eu cuido das minhas emoções quando aparece um problema. E o que a gente tem que fazer é justamente o contrário. A gente precisa ter muita maturidade com esse tipo de conversa que a gente está tendo agora,
a gente entender o que foi que de repente a gente deixou de fazer, sabe? Para chegar no ponto que a gente está. Porque, por exemplo, uma doença psicossomática, ela não aparece de uma hora para outra, né? Uma fibromialgia, várias doenças de pele que a gente sabe aí que tem origem, né, nas emoções. Isso não começa de uma hora para outra, não é assim que acontece, tá? Então, assim, é uma emoção, sabe? Foi uma traição, foi uma injustiça, foi um abandono, foi um processo de humilhação, foi um processo de rejeição, que eu não soube lidar com aquilo, sabe? Que me gerou raiva, tristeza, mágoa, ressentimento, talvez sentimento de vitimização, né? O meu amor próprio foi lá no pé, eu entrei num processo de baixa autoestima, e aí quando eu vi, aquele caos emocional já estava instalado na minha vida, e quando eu não olho para isso, pode ser sim, existe uma chance enorme de que isso possa se materializar, se tornar palpável, tangível, através de uma doença. Então, como a gente não quer que isso aconteça, ou se já aconteceu, como a gente quer trabalhar, né, a favor da cura, porque de verdade as emoções podem curar, do mesmo jeito que a emoção te leva uma enfermidade, ela também te leva para a saúde e longevidade. Tá? Quanto mais emoções positivas, mais saúde, mais longevidade. Ah, por que, Fernanda? É porque é bonitinho? Não. É porque bioquimicamente falando, quando eu sinto emoções positivas, prazerosas, né, de bem-estar, o meu corpo libera o quê? Um pH alcalino. E isso é um pH que me deixa saudável. Quanto mais estresse, mais tristeza, mais raiva, mais coisa negativa, mais o pH do meu corpo fica ácido. É um ambiente muito favorável ao surgimento de várias doenças que eu já falei aqui com você, tá? Então, assim, essa coisa de você estar se sentindo bem ou não estar se sentindo bem, vai sim impactar no pH do seu organismo e vai impactar sim no surgimento de doenças físicas. Então, uma coisa aí amplamente defendida pela ciência, pela neurociência. Tá? É só você, se você quiser aprofundar no assunto, você pode aí jogar no Google, mas você vai ver exatamente o que eu estou falando aqui. Quando eu falo de você usar a inteligência emocional, a gente está falando de você usar algo que você já tem. É inerente. Fernanda, o que é inerente? É natural. É natural. Todo mundo tem inteligência emocional. Agora, pode ser que você não desenvolva, sabe? É uma competência que você tem, porque você nasceu com isso, mas pode ser que essa competência não tenha sido desenvolvida. Por que a inteligência racional, lógica, cognitiva, ela é tão expressiva e a inteligência emocional não? Porque muitas vezes a gente é estimulado só a trabalhar o lado direito do cérebro, que é o lado do raciocínio lógico, e tá tudo bem com isso. Só que, em algum momento, a conta vai chegar. Porque para você ter equilíbrio, você tem que trabalhar o lado esquerdo e direito. Você tem que trabalhar inteligência racional e emocional. Tá? E a inteligência emocional é essa que vai trazer esse equilíbrio. Sabe? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Preciso ter um equilíbrio. Então, eu preciso começar a trabalhar a minha inteligência emocional, que é uma ferramenta. Todo ser humano veio equipado com essa ferramenta. É uma ferramenta de quê, Fernanda? É uma ferramenta de gestão das minhas emoções. É uma ferramenta que me ajuda a gerir as minhas emoções. Então, quanto mais eu pratico a inteligência emocional, quanto mais eu pratico o autoconhecimento, mais eu me curo emocionalmente falando, porque mais eu vou saber dos meus limites, mais eu vou saber dos meus valores, sabe? Maior vai ser o meu entendimento em relação ao significado que eu dou para as coisas. Por que tudo tem que ser ruim? Não tem, depende do olhar, né? Qual é a história que você conta da sua história? Por que a história tem que ser ruim só porque você teve uma ferida emocional lá atrás? Ah, fui traído. Pode ser em qualquer esfera, tá? Traição não é só infidelidade amorosa, não. Eu posso ser traída de qualquer maneira, ok? Numa parceria de trabalho, num projeto, num plano, numa amizade. Traição é algo muito amplo.
Então, ok, eu fui traída. Por que necessariamente isso tem que ser ruim se eu conseguir extrair disso algum aprendizado? É muito difícil que a gente aprenda quando a gente está, sorrindo. Infelizmente, é assim que funciona. A gente aprende muitas vezes no processo da dor. A tristeza, por exemplo, é uma emoção que traz muito consciência a si próprio. Né? Quanto mais eu me sinto triste, mais eu olho para mim, para as minhas necessidades, tá? Então, assim, é interessante nesse momento da aula a gente entender, ok, aconteceu, né, um processo, uma ruptura, aconteceu algo que me feriu, veio uma ferida emocional. Mas é olhar para isso com maturidade e procurar entender o que aconteceu, sabe? Ressignificar isso no sentido de você olhar para aquilo diferente. E eu costumo dizer que a gente começa a olhar diferente para as coisas quando a gente para de se vitimizar e a gente entende assim, poxa, tá, entendi, aconteceu isso comigo. O que eu posso aprender com isso que aconteceu? De repente, não confiar tanto em qualquer coisa que qualquer pessoa me diga, sabe? Então, assim, você vai saber, né? Porque o autoconhecimento é algo muito particular. Vai depender muito das experiências que você tem na vida. Mas é importantíssimo que a gente olhe para isso com maturidade e que a gente comece a mudar a percepção. Por que tem que ser ruim? Você consegue fazer isso quando você usa a tua inteligência emocional, porque você começa a fazer uma alteração da maneira como você percebe as coisas. Como é que eu percebo o que está acontecendo à minha volta? Como é que eu percebo os acontecimentos, né? Qual é o sentido que eu estou dando? Qual é o significado que eu estou dando para o que está acontecendo? Nesse momento de lucidez, em meio ao caos, onde qualquer pessoa estaria, de repente, esbravejando, você está ali racionalizando, procurando entender o que aconteceu, se de alguma maneira você contribuiu para aquilo, como é que você faz para aquilo não acontecer de novo, ou como é que você pode fazer para se resguardar um pouco mais. Enfim, aprendizado. Eu consigo ressignificar a ponto de aprender quando eu tenho uma inteligência emocional desenvolvida. Isso não é dom, todo mundo tem. O problema é que às vezes a gente não desenvolve, por vários motivos. Eu ouso dizer, como neurocoach, que o maior motivo é porque a gente não é estimulado para isso. Então, assim, é importante a gente buscar, tá? Para a gente poder se entender, porque quando a gente se entende, entender o outro é moleza. Quando você consegue entender a você mesmo e os seus processos de dor, entender o outro fica muito mais fácil. Eu vou compartilhar com vocês rapidinho uma metáfora de dois monges que estavam passeando, né? Eles estavam passeando, não, na verdade eles estavam indo para o seu monastério, estavam a caminho, e aí tinha uma mulher numa situação delicada, numa situação de apuros, na beira de um rio. E um dos monges foi lá acudir aquela mulher, né? Ver se ele podia ajudar de alguma forma, se estava tudo bem. E aí pegou aquela mulher, tirou aquela mulher, sentou, conversou e tal. Ela se restabeleceu, foi um momento apenas, e eles seguiram viagem. E aí o discípulo que estava com ele, né? Falou assim, nossa, mas você tocou em mulher. A gente não pode tocar em mulheres. Ele, não, é verdade, realmente eu toquei, a gente não pode tocar, mas enfim, ela estava ali naquela situação, legal. E continuaram a caminhar. No dia seguinte ele voltou nesse assunto, nossa, mas você tocou em mulher, você sabe que a gente não pode tocar em mulheres. Aí mais uma vez o monge falou, não, é verdade, eu toquei. E continuaram. No terceiro dia, ele voltou novamente com esse assunto. Nossa, mas e aquela mulher na beira do rio, hein? Você tocou naquela mulher e a gente não pode tocar em mulheres. Aí o monge vira para ele e fala, é verdade, eu toquei nela para ajudá-la, mas é você que a carrega até agora. Gente, essa metáfora para mim, ela é sensacional. Porque muitas vezes a gente carrega aqui, uma bagagem de dor, de sofrimento,
uma bagagem de um peso emocional muito grande por conta de uma coisa que aconteceu lá atrás. E aí você fica carregando aquilo, sabe? Ok, foi algo que te fizeram e que te magoou profundamente. Eu entendo, de verdade. Eu tô olhando no teu olho e te dizendo que eu entendo. Mas olha só, o que aconteceu, aconteceu. É igual aqui na metáfora, né? Ok, não posso tocar em mulher, toquei. Mas é você que está carregando essa história há 3 dias e não eu. Então, muitas vezes, quando a gente está falando de ferida emocional, a gente precisa ter uma maturidade muito grande. Aí você pode me perguntar assim, mas Fernanda, por que será que a gente carrega essas feridas por tanto tempo? Existem várias explicações, mas tem uma dentro da psicologia positiva que faz muito sentido para mim, que tem a ver com a falta de perdão. O ser humano, a gente, né, nós, temos uma percepção errada de que se a gente perdoar o outro no sentido de esquecer, literalmente deixar para lá e seguir a vida, é como se esse outro não fosse ser punido. Esse outro não vai ter uma punição para ele. Ah, então eu não posso perdoar, eu não posso esquecer, eu não posso ir adiante. Toda vez que eu lembrar daquilo, eu tenho que lembrar com raiva, né? Porque imagina, como é que eu vou lembrar disso sem sentir raiva, sem sentir mágoa, sem sentir rancor? Não posso. Eu tenho que alimentar essa coisa dentro de mim, porque senão eu vou liberar o outro. Deixa eu te falar. O outro, ele vai, entre aspas, tá? É a lei do karma. Ele vai pagar por tudo aquilo que ele tiver feito. Então, se você liberar perdão no sentido de cortar o vínculo da dor, o vínculo emocional, o vínculo energético que você tem com essa pessoa, você libera perdão. E isso não tem nada a ver com conviver. Quer dizer com liberar perdão. Você resolveu liberar, resolveu seguir a sua vida adiante, cortar o vínculo emocional negativo. Entenda que a pessoa que fez o que fez com você, ela vai colher exatamente na medida do que ela plantou. E não precisa ser você que vai dar essa devolutiva para ela. Entende? A pessoa fez o que fez com você, por exemplo, uma humilhação. Tenha certeza que de alguma maneira essa dívida vai ser paga. Porque ninguém humilha uma outra pessoa e fica por isso mesmo, sabe? Pode não ser pago através de você, mas vai ser pago através de alguma outra situação na vida. Essa é a lei da vida, essa é a lei do retorno, essa é a lei da causa ou efeito, ou a lei do karma, né? Cada escola tem um nome. Dentro da espiritualidade, lei da semeadura, enfim, existem vários nomes, mas tudo isso quer dizer a mesma coisa. Você vai colher o que você plantar. Então você pode sim se desvencilhar dessa bagagem emocional, se desvencilhar, né, do mal que essa pessoa te causou, seja ele qual for, tem essa preocupação boba de achar que a pessoa vai ficar impune. Gente, ninguém fica impune de nada, sabe? Pode ser até que você não veja, e é até bom que você não veja, porque eu não quero ver o mal de ninguém, entendeu? Mas assim, não vibra na sintonia do outro, sabe? A gente às vezes entra numa vibe de vibrar na sintonia do outro, e aí isso não adianta, não vai aliviar a tua dor, tá? Você não vai deixar, você não vai evoluir, você não vai deixar de ficar lá com uma dor emocional, que talvez possa virar aí uma fratura, que é uma coisa mais difícil, inclusive, de tratar, que pode evoluir para uma depressão ou qualquer uma outra doença psicossomática. Você não está ganhando nada com isso. Então, assim, um dos motivos pelos quais a gente anda com uma bagagem emocional muito grande, muito dura, muito densa, muito pesada, muito desnecessária, é porque a gente acha que se a gente liberar perdão, o outro vai ficar impune. E isso não é verdade. Ninguém fica impune. Toda ação vai gerar o quê? Uma reação. Quando a gente fala de feridas emocionais, a gente está falando de alguma coisa que eu senti, né? Alguém fez alguma coisa, eu senti aquilo me machucou, né? Aquilo ficou dentro de mim, aquilo ficou reverberando dentro de mim. Dentro do que a gente estuda na neurociência, no coaching, na psicologia positiva, a gente tem 5 grandes feridas. Todo ser humano já passou ou pode passar
por essas feridas emocionais. E eu quero falar, primeiramente, sobre a ferida emocional da rejeição, que é normalmente a primeira ferida que uma criança experimenta. A primeira ferida que uma criança tem consciência é a ferida de ser rejeitada. E quando a gente fala em rejeição, a gente está falando de uma escolha unilateral. Se eu te rejeito, é uma decisão minha, é uma escolha unilateral, de um lado só. Estou escolhendo o quê? Não querer você na minha vida. É repulsa. Isso é rejeição. E aí, a rejeição, ela pode trazer uma coisa que a gente chama de máscara. O que é máscara, Fernanda? Máscara é um comportamento social que a gente vai adotar para fingir que não foi rejeitado ou para lidar melhor com aquela rejeição. Por exemplo, a ferida emocional da rejeição é a fuga, é o escapismo. É aquele tipo de pessoa que não quer se comprometer com nada. É aquele tipo de pessoa que foge, que quer se tornar invisível. Sabe aquela pessoa que se diminui a ponto de que se ela puder não aparecer no ambiente, para ela é melhor? É isso. É uma pessoa que está sempre fugindo, sempre escapando. Ela está escapando dos outros? Entre aspas, né? Ela está escapando dela mesma. Então, a máscara que a gente usa é como se fosse um band-aid, que vai esconder, mas que não vai tratar. Você não vai curar nada. Você continua lá com a ferida. Você foi rejeitado ou rejeitada, e pode ser que isso tenha sido quando você ainda era criança, mas rejeição a gente sofre aí uma vida inteira. Rejeição é no relacionamento amoroso, no relacionamento familiar, até quem sabe no relacionamento de trabalho, né? E quando eu não sei lidar com a emoção da rejeição, porque dói muito você ser rejeitado, né? Dói muito quando alguém te coloca literalmente para escanteio, sabe? Quando é uma decisão consciente da pessoa não querer você na vida dela, porque rejeição é isso, eu não te quero na minha vida. Não é que eu não possa lidar com você, é que eu não quero lidar com você. Isso tem um peso absurdo, um peso muito grande. E aí a gente adota essa máscara da fuga, essa máscara do escapismo, onde eu não quero aí me comprometer com nada. Eu vou sempre me diminuir. A maior característica de uma pessoa rejeitada é querer se tornar invisível. É a invisibilidade. Nossa, se ninguém puder me olhar, é melhor. Mas por que a pessoa que foi rejeitada, né, que sofreu a ferida emocional da rejeição, faz isso? Porque ela não quer ser rejeitada de novo. Então, se ninguém me vê, como é que eu vou ser rejeitada novamente? Entende? Então, assim, eu me apequeno, me diminuo, quero ser invisível, eu quero sumir, eu quero desaparecer, eu nunca quero ser o centro das atenções de nada, porque, na verdade, eu não quero que ninguém me note, eu não quero que ninguém olhe para mim. Por quê? Porque eu não quero ser rejeitada novamente. Então é por isso que a gente adota essa máscara da fuga, da falta de compromisso, da falta de comprometimento, sabe? Da invisibilidade, para não ser notado e para não ser rejeitado novamente. É uma ferida profunda que a gente precisa prestar atenção. Normalmente, quando a gente usa máscara, é porque a gente não quer lidar com a ferida, porque dói muito. Nossa, quem nunca foi rejeitado? Eu já fui. Eu, Fernanda, já fui. Então, assim, é uma ferida horrorosa. É uma sensação que você tem. A tua autoestima, ela fica abalada. Nossa, mas eu fui rejeitada, é isso mesmo? Então, assim, é algo que a gente precisa prestar atenção. Não é colocar para debaixo do tapete. Já foi. Não é para jogar para debaixo do tapete. É para a gente lidar com isso com maturidade. Ok, consciência, fui rejeitado, como é que eu faço agora com isso? Tá bom? A inteligência emocional é uma ferramenta que vai te ajudar nesse processo, mas eu não vou falar disso agora ainda, porque eu tô falando de ferida. Depois a gente fala do abandono. O abandono é o efeito de largar, de abandonar, né? É quando eu digo que eu não posso lidar com aquilo, eu não posso lidar com você, eu não posso lidar com essa situação. Normalmente, quem abandona usa muito essa questão do não poder, sabe? Eu não posso.
Quem rejeita usa o querer. Eu não quero. Normalmente no abandono não é assim, né? A gente usa a desculpa de, eu não posso. Não posso lidar com isso, não posso lidar com essa questão, não posso lidar com essa pessoa, não estou no momento para isso, e aí eu vou e abandono. Tá? Então, assim, essa pessoa que foi abandonada, normalmente a máscara que ela pode desenvolver, a máscara do comportamento emocional é a máscara da dependência emocional. Sabe aquela pessoa que se submete a tudo, se submete a qualquer situação, né? Se submete até uma agressão física ou verbal para não ficar sozinha? Ela não quer ser abandonada novamente. É uma pessoa que não quer ser abandonada. Essa pessoa, ela quer ser o quê? Amada, reconhecida, notada, acolhida, até porque ela tem uma ferida de abandono. Então, ela quer ser acolhida. Então, os relacionamentos que ela vai desenvolver depois desse abandono são relacionamentos que sempre vão girar em torno dessa dependência emocional. Onde eu banco o preço, literalmente é isso, tá? Eu banco o preço, seja ele qual for, para não ser abandonada novamente. Eu vou bancar esse preço. E aí, muitas vezes, vem sim um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, um relacionamento onde eu sou humilhada ou humilhado, porque eu não quero bancar o preço da solidão. O maior medo do rejeitado é ser notado, é ser visto. O maior medo do abandonado é a solidão. Ele tem tanto medo de ficar sozinho que ele vai topar qualquer parada para não ficar sozinho. E aí acaba usando essa dependência emocional, né? São aquelas pessoas que estão sempre pedindo conselho, estão sempre se sentindo inseguras em relação às decisões que tem que tomar, estão sempre se amparando no que o outro acha, no que o outro pensa, né? O que o outro pensa é extremamente importante. Precisa dessa aceitação social. São pessoas que precisam muito disso. E aí vão usar, sim, esse comportamento de dependência emocional para estar inserido dentro dos contextos. Para estar inserido aí dentro da vida propriamente dita, tá? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre a humilhação. Humilhação é quando eu me submeto ou sou submetida a uma situação em que a minha autoestima vai lá no pé, né? Eu não tenho valor, não tenho. Eu fui humilhada, eu fui ferida nos meus valores, sabe? Na minha autoestima. E isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Porque eu não tenho como controlar se o outro vai tentar me humilhar ou não. Muitas vezes você pega ou pego de surpresa, tá? Mas a humilhação tem a ver com isso, né? São aquelas pessoas que são especialistas em se diminuir, especialistas em se ver como menor, em se ver como pequeno. Por exemplo, você fez um bolo, aí eu elogio, nossa, que bolo gostoso. Não foi nada não, qualquer pessoa faz melhor que eu, sabe? Não consegue nem receber um elogio, não consegue ver valor em nada do que faz. Tudo que ela faz, uma outra pessoa poderia fazer melhor. E aí ela está usando que máscara social, né? Que comportamento emocional é esse? É o do masoquismo. O masoquista é aquela pessoa que causa mal a si próprio. Mas, Fernanda, por que uma pessoa que foi humilhada, ela vai causar mal a si própria? Porque ela não quer que ninguém mais faça isso com ela. Então, para ninguém mais fazer, ela mesma faz. Ela mesma se fere, ela mesma se agride, ela mesma se diminui, ela mesma não vê valor em si própria. Entende? Quando eu tô falando, gente, ela mesma, não é ela mulher não, tá? É a pessoa. A pessoa não vê valor em si própria, se vê como menor, tem uma atitude comportamental, emocional, masoquista. É nesse sentido aí que a gente está conversando. E aí vai se diminuir sempre. Imagina o tipo de relação que você vai ter com uma pessoa que se vê menor o tempo todo, sabe? Que não vê valor em nada do que faz. É muito difícil. Então, para você não ser magoado novamente, você mesmo se diminui, se rebaixa, sabe? E é isso, tá? Fernanda, isso é consciente? Muitas vezes não é consciente. Muitas vezes não é.
porque a gente não lida com as feridas, então não é consciente. Muitas vezes está no subconsciente, e esse é um problema, porque o subconsciente é onde está arquivado as nossas crenças, valores e significados. Então, se eu não lido com esse lixo emocional, eu não lido com nada disso, foi tudo lá para o meu subconsciente. Eu inconscientemente adoto uma postura porque eu não quero ter que lidar com isso. Imagina a bagunça que vai ficar nas minhas crenças, valores e significados, né? Crença, aquilo que eu vejo como verdade. Valores, aquilo que importa para mim. Significado, a maneira como eu percebo a mim, o mundo, as pessoas ao meu redor. Olha a confusão que fica se está tudo lá no hemisfério esquerdo, se está tudo lá, né, sendo gerenciado pela inteligência emocional. Vamos lá. Traição, quarta ferida emocional. Traição. Traição é quebra nos acordos, quebra de fidelidade, seja ela qual for. Traição na amizade, traição numa parceria de negócio, traição num casamento, traição numa relação, seja ela qual for, de qualquer natureza. A gente pode trair ou ser traído de várias maneiras, mas traição normalmente é quebra no acordo que a gente tinha. É uma quebra de lealdade. A pessoa é desleal com a outra, porque os acordos que a gente fez, eles foram quebrados sem que a gente tivesse conversado. Então existe uma quebra de confiança. E qual é a máscara, qual é o comportamento social, comportamento emocional que a pessoa que foi traída, ela vai adotar? O do controlador. É aquela pessoa que quer controlar tudo e todos o tempo inteiro. Eu quero controlar tudo. Eu quero estar de olho. Por quê? Lá no inconsciente, a pessoa acha que se ela estiver no controle, ela não vai ser traída novamente. Mas a gente sabe que isso não é verdade, não é assim que funciona, até porque é uma decisão lá do outro te trair ou não, né? Regra 90-10. 10% é aquilo que não tenho gerência nem controle, 90% é aquilo que eu decido fazer com esses 10% que são os imprevistos da vida. Então, pode ser sim que uma pessoa que foi traída seja traída novamente. Tá? Mas normalmente quem foi traído, quem sofreu essa quebra de confiança, de lealdade, sabe? Essa ruptura, são pessoas que têm essa postura muito rígida, muito controladora, que está no controle de tudo o tempo todo, a ilusão de que não vai ser traído nunca mais. Normalmente é assim, o comportamento dessa pessoa é assim, tá? Está no controle o tempo todo para estar salvo de ser traído. Okay? E tem a máscara e tem a ferida da injustiça, que é a quinta ferida emocional que a gente sofre, é quando os meus direitos são violados, sabe? Quando alguém faz alguma coisa que me desvaloriza, alguém faz alguma coisa que eu entendo que não é justo, né? Os meus direitos foram violados, então eu sofri uma injustiça, e isso pode ser em qualquer âmbito, né? Alguém diz que eu fiz ou falei algo que eu não fiz nem falei, então, assim, sofri uma injustiça, tá? Normalmente a máscara da pessoa que sofre a injustiça é a rigidez. Então aquelas pessoas que são extremamente rígidas, aquela pessoa que não tolera erro, eu não posso errar, jamais, sabe? É uma rigidez assim, exacerbada. Não pode errar e não tolera o erro do outro. Assim, é uma atitude de rigidez, uma atitude de dureza mesmo, comportamental, que tem a ver com o fato de ter sofrido uma injustiça ou injustiças durante a vida. Então, consciente ou inconscientemente, eu adoto essa postura da rigidez, né? Essa postura onde eu sou exigente demais comigo, com as outras pessoas, e eu sou intolerante ao erro, tá? Normalmente a gente usa, gente, essas máscaras, né? Porque a gente não quer sofrer. Essa é a grande verdade, né? Ninguém quer sofrer, então eu vou adotando aí as máscaras, eu não quero ter que lidar com isso, vou adotando as máscaras e vou fingindo que não está doendo, fingindo que não aconteceu, fingindo que isso não está ditando o meu comportamento. Bom, como é que eu faço para adquirir equilíbrio emocional mediante os acontecimentos aí da vida?
Falou, Fernanda, da regra 90-10. Existe 10% que independe de mim. Exemplo, bateram no meu carro. Não fui eu que bati em ninguém, bateram. Esse é os 10% da vida. Fui traído, fui abandonado, fui humilhado, fui injustiçado, fui rejeitado, fui. Legal, 10% da vida. 90% é a maneira como eu vou lidar com esses acontecimentos. A gente vê muito ao contrário, né? Uma paralisia, uma apatia, sabe? Uma baixa autoestima, uma falta de amor próprio, uma falta de tudo. Projeto parado, a gente vê isso. Às vezes uma vida parada, porque eu não consigo reagir. Eu vejo o contrário, né? Não 10-90, mas 90-10. Como se o que o outro fizesse tivesse uma influência na minha vida maior do que o que eu faço por mim. Entende? Nunca o que o outro faz pode ser maior do que o que você mesmo faz. Então, assim, 10% é o que ele fez. 90% é como é que eu vou usar tudo isso a meu favor? Fernanda, e agora? Como é que eu faço? Usando a tua inteligência emocional. Usando essa ferramenta de equilíbrio emocional. Gente, olha, gratidão por vocês terem compartilhado o bem mais precioso de vocês, que é o tempo de vocês, tá bom? Namastê. O Deus que habita em mim saúda e reverencia o Deus que habita em vocês. Ó, beijo muito carinhoso, fiquem com Deus.